mães, pais, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para levar a mamãe, ao papai, que estão aqui presentes, uma história de vida que serve como prevenção para todos vocês que estão aí em fase de gestação e que daqui mais alguns anos vão ser mães, a importância que tem desta vacina. E baseado no que a diretora falou aqui, que eu agradeço até pelo convite, nos olhos de Deus não existe raça, sexo, cor, deficiência física, não existe nada. Nós somos todos iguais. E nós até pedimos a Deus e pedimos aos dirigentes que possam acabar de vez com o preconceito de raça, sexo, que nós somos todos iguais perante ao nosso Deus. Eu sou Muniz Fleury Pinheiro, todos me conhecem como Munizinho, e eu vim aqui de carteirinha, de experiência, de sofrimento, de um grande calvário que passei na minha vida desde os 9 meses de idade. Então eu opto por falar sobre a poliomielite, mas deixo bem claro que para a mãe é necessário todas as vacinas cabíveis aos seus filhos. Mas eu, como sou portador de poliomielite, eu me dispus a vir aqui hoje a convite da Ivanilva e da diretora e me senti feliz de estar aqui hoje, me senti útil de estar aqui hoje para levar, trazer até vocês um pouquinho da história da minha vida, que serve como exemplo para aquelas pessoas ou para aquela mãe que muitas vezes fala assim: não, a vacina não precisa, Deus olha, mas Deus diz: faça da sua parte que da minha eu ajudarei. E a parte da mãe é corrigindo e levando os filhos para a vacinação, principalmente a poliomielite, que é só 3 gotinhas, e é uma doença que está voltando a todo vapor a assolar o nosso país. Então sinto a obrigação de estar aqui hoje para alertar vocês. Quando eu tinha 9 meses de idade, eu era muito sadio, muito forte, um menino muito forte, muito bonito, nasci com muita saúde. Só para vocês terem a base, eu nasci pesando 4 quilos e 200 gramas. Um abraço aí meu amigo Gramon, que eu não tinha visto. E logo aos 9 meses de idade, eu peguei uma febre. E essa febre, minha mãe, na época, como era de costume, há tempos antigos, dava um banho morno, um banho quente naquela criança e ela abaixava a febre. E no decorrer desse banho, a minha mãe notou que eu já ficava em pé, e ela estava me dando banho, mas de repente a minha perna amoleceu e começou a ficar tremendo. Eu falei com ela hoje, ela me lembrou desse negócio, ficou tremendo a minha perna. E ela chamou minha tia, conversou com ela, minha avó paterna, e ela falou: vamos levar no médico com urgência. E nós morávamos em Pirinópolis, Goiás, e ela me levou do médico, Hospital Evangélico Goiano, com o doutor Henrique Fansman, o médico que fez o meu pai. Ele olhou, fez os exames na época e constatou que eu estava com poliomielite, e que era uma doença incurável e que com certeza eu não iria mais conhecer os meus próprios passos. E minha mãe, com muita fé, com muita religiosidade, na época nós éramos ruim de situação, não tínhamos nada, vivíamos numa fazenda, ia para Pirinópolis só a passeio. Meu pai era gerente de uma fazenda, inclusive fazenda Quilombo aqui.
E minha mãe, com a fé em Deus, aderiu aos remédios caseiros. Igual eu contei aqui na reunião anterior, na parte da manhã, esse remédio caseiro chegou ao ponto de, na época que a gente matava porco, meu pai matava porco, pegar o sangue daquele porco, passar nas minhas pernas e enfaixar, e eu ficar 24 horas sem ver a luz do sol e sem pegar vento fechado dentro do quarto. Chegou também a época de matarem vaca e me enfiarem dentro do bucho delas, as minhas pernas, para que eu pudesse receber o calor daquele bucho daquela vaca e voltar para ver se eu recuperava. Tamanha foi a força de vontade da minha mãe, que ela foi tentando, e aos meus 3 anos de idade, meu pai viu que eu não andava, mas que eu estava querendo andar, eu queria lutar para que eu voltasse, né, à vida normal. Ele emparelhou 2 camas e mandou para que eu ficasse dando uns passos para lá, para cá naquela cama. Quando foi um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de bênçãos incontestáveis do nosso Deus, eu saí da cama e continuei andando dentro do quarto. Foi motivo de muita alegria, motivo de muita satisfação. Eu comecei a conhecer e dar os meus primeiros passos. Daí para frente eu fui andando muito com dificuldade, mancava, tudo. E minha avó um dia resolveu me levar para uma igreja em Pirinópolis, igreja São Judas Tadeu, junto com meus primos, para que ela pudesse lá agradecer a Deus. Porque ela fez uma promessa para mim, pedindo que se eu andasse, quando eu fosse homem, que eu aprendesse a dirigir, que eu fosse homem formado, eu iria lá levar o meu aparelho que eu tinha na perna, eu usava um aparelhinho do joelho para baixo para firmar a minha perna, e que eu iria na igreja levar esse aparelho e entregar na igreja, cumprindo assim a minha promessa. E nesse dia eu fui andando, segurando na mão da minha mãe de um lado, da minha avó do outro, e meus primos correndo, pulando na frente e me chamando. Foi quando aí eu me empolguei, senti a vontade e comecei a querer correr. Me levei no tronco e machuquei, o sangue ainda correndo no meu joelho. Eu lembro muito bem que eu olhei para trás e disse para minha avó: vovó, a minha perninha nunca mais. E aí foi muito choro, foi muita tristeza, mas dentro deles eles já estavam satisfeitos que mesmo com dificuldade eu já estava dando os meus primeiros passos. Logo fui submetido a uma cirurgia no pé em Brasília aos 6 anos de idade, onde eu já comecei a superar. Começou a minha fase de superação, as bênçãos de Deus a cada dia mais foram aumentando na minha vida e eu comecei a superar. Já fui andando melhor, meu pé era torto para dentro e aí ele já ficou normal. E assim a vida foi continuando. Aí eu continuei a vida e fui para a escola logo aos 6 ou 7 anos de idade. E daí foi quando eu conheci a discriminação, aí foi quando eu conheci a injustiça, foi quando eu conheci o que era o mundo, o que eu ia viver daí para frente. O meu nome, após aquele dia, que eu vi a diretora falando aqui hoje, de alunos chamando alunos, pondo apelido em alunos, foi quando eu entrei na escola, eu vi que o meu nome não era mais Muniz e nem o Munizinho. Meu nome era Mangueba, era aleijadinho, era torto, era deformado. Então eu chorava e falava para minha mãe: mãe, eu queria melhorar, eu queria voltar a andar normal com os outros, mas não ser xingado. Foi quando eu vi também na escola as crianças correndo, brincando, jogando bola, caindo, levantando, e eu só assistindo aquilo ali. Sempre sonhava jogar bola, nunca pude jogar. E a vida foi indo. Quando foi aos 14 anos, eu fui submetido a essa cirurgia aqui, que os da frente podem ver. A minha perna era dobrada para frente, e eu fui no hospital do Gama e fiz essa cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, algumas horas depois, o corpo adormecido pela anestesia, a mente
o subconsciente captando o que o médico falava para minha mãe. Esse menino, esse adolescente, ele não vai poder jogar bola, ele não vai poder nadar, ele não vai poder dirigir, ele não vai poder andar de bicicleta, ele vai ter uma vida restrita. Mas o meu subconsciente captou aquilo ali e disse: eu vou fazer isso tudo. Nadar eu já nado, de bicicleta eu já ando, e eu vou ser caminhoneiro, vou dirigir e vou conhecer o Brasil inteiro no volante do caminhão. E Deus derramou bênçãos e eu fiz isso aí. Tudo, fui caminhoneiro com 40 anos, rodei o Brasil inteiro, nunca tive um acidente. E agradeço a Deus, agradeço a minha mãe, ao meu pai, a força que eles me deram. Por isso que eu estou aqui hoje, porque a força principal que a mãe, que o pai pode dar para o filho, é levando ele no posto de saúde para que eles possam ser vacinados e não fiquem igual a mim. Eu não quero nunca que o filho de vocês seja chamado de deformado, de mancava numa escola, como eu já vi muitas vezes, e cresci vendo. Eu não quero, gente. Eu falo aqui para essas crianças, essas mães tão jovens. Vocês são o baluarte, são os espelhos dos seus filhos. E por intermédio de vocês, por intermédio de uma coisa que Deus capacitou os cientistas para fazerem a vacina, Deus também vai capacitar a mãe e já capacitou a cada mãe para que no dia exato levem esses filhos para tomarem as suas vacinas. É muito duro isso aí, vocês verem. Eu não quero ver vocês igual a mim, chegar numa escola, minha mãe fazer um lanche gostoso para mim, um pão com carne, um suco, quando eu pegar para morder o suco, o menino bater a mão, pisar naquele pão e deixar eu com fome e sair correndo, rindo de mim, e eu não dar conta de pegar aquele menino. É muito duro com a mãe ver isso, e a minha mãe presenciou isso tudo. Mas a minha mãe e o meu pai sempre tiveram postura, sempre me ensinaram a vencer, sempre me ensinaram a não abaixar a cabeça. Eu não quero também para os filhos de vocês, igual a mim, quando eu inteirei 18 anos, eu saí de uma fazenda com o dinheiro da passagem de ida e de volta e do almoço para tirar a minha primeira habilitação, porque era um sonho meu, era dirigir e trabalhar de caminhão. Eu escutei o meu pai falando com a minha mãe baixinho, falei, ele vai voltar decepcionado, porque não vai dar conta de tirar essa carteira de motorista, mas eu escutei que não falei nada para o meu pai, eu vou tirar em nome de Jesus. Eu fui, cheguei lá na hora H, chamaram o meu nome, Muniz Fleury Pinheiro, para entrar no caminhão para fazer o teste. Apareceu lá um chefe do Detran e disse: esse rapaz vai fazer a carteira, ele tem que ir num ortopedista e trazer uma autorização de um ortopedista que ele tem condições de dirigir um carro ou um caminhão. Aquele dinheiro da passagem de volta, eu não pensei na volta. Eu peguei, paguei o táxi, fui no Hospital Evangélico Goiânia em Anápolis, tinha um primo meu, Luiz Carlos Fleury, que Deus o tenha, que ele já é falecido, e eu falei para ele: Luiz Carlos, eu quero tirar minha carteira, mas preciso disso. Vem aqui, levou eu lá no ortopedista, que esse é meu primo, ele dirige, eu já fui para o Rio Araguaia, lá na divisa do Mato Grosso, com ele dirigindo caminhão, sem carteira, e ele dirige bem. Você não me pergunta como que dirige, porque nem eu sei, só Deus sabe. Mas eu quero esse atestado. Eu fui, levei o atestado, fiz a prova para a carteira e saí bem e tirei a minha carteira de motorista para caminhão, vencendo assim mais uma etapa da minha vida. Agora, eu falo para vocês, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Porque minha mãe não me vacinou? Não, naquela época não existia vacina, era tudo mais difícil, não existia essa lei de hoje contra a discriminação, contra o preconceito, contra nada. Hoje as crianças de hoje estão amparadas pela lei, elas têm tudo, ela tem médico grátis, ela tem tudo. Então hoje, as crianças hoje, vocês me perdoam, mas se pegar uma poliomielite, pode ter certeza que foi um descuido. E não peço a vocês, não descuidem, acompanhem, não deixem esse mal encurtar a vida dos seus filhos, deixar de conhecer os passos dessas crianças, e isso mais ainda
me deixou mais preocupado que hoje eu entrei na internet e descobri que essa doença atinge até crianças de 5 anos de idade. Vocês já pensaram? Uma criança acostumada a correr, igual nós estamos vendo aqui, brincar, jogar bola, brincar de queimada, tudo, e de repente ela parar de andar e perder os movimentos da perna ou do braço. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer também uma passagem, o tanto que Deus viveu junto comigo e o tanto que Deus foi importante na minha vida. Eu já sofri com gente olhando para mim, vendo eu descer do caminhão, olhar lá dentro, você que dirige esse caminhão, sou eu. Polícia militar ou federal, que seja, mandava todo mundo, lógico, tem que mandar o motorista descer do caminhão para ele se identificar. Quando eu descia do caminhão, ele via, você que dirige esse caminhão, sou eu. Como? Não sei, pergunta a Deus. Então, eu não quero isso no filho de ninguém. Uma vez, uma passagem muito importante que passou comigo, gente, realidade, que o que eu estou falando para vocês aqui é a pura verdade, é a minha vida. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, brincando de biloga na rua com os meninos, e eles me chamaram de uma crabinha, de aleijadinho, de perna torta, e minha mãe, doeu na minha mãe aquilo ali. Minha mãe foi lá e procurou o pai desse menino, era um cara, um mineiro. Minha mãe não conhecia o nome dele, não sabia, chamou ele de seu mineiro, os seus meninos falaram isso com meu filho. Eu fiquei tão triste, seu mineiro. Ele olhou para minha mãe e falou assim, mas meu filho não mentiu, ele é mesmo. Tá bom, seu mineiro, muito obrigado, que o senhor seja coberto pelos desígnios de Deus. E voltou para casa. Nisso nós entramos em férias, viemos para a fazenda. Férias antigamente era 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. E nós ficamos aqui em férias. Quando eu voltei para lá, para a escola novamente, minha mãe, passados uns 3 meses que eu já estava estudando, minha mãe preocupou, falou, mas o que foi feito com aquele homem que eu chamei de mineiro, que não sei o que lá e tal. Aí um dia minha mãe foi no supermercado, serve mais, e encontrou esse mineiro sem as 2 pernas, daqui para baixo. Quando ele viu a minha mãe, ele falou, minha senhora, olha a minha situação. Olha o que aconteceu comigo depois daquilo. Minha mãe falou, seu mineiro, eu não desejei isso para o senhor. Eu entreguei para o senhor no nome de Deus. Ele trabalhava em um caminhão de lixo igual esse aqui. E o caminhão de lixo tem aquela plataforma que junta o lixo para frente. E ele estava sentado na plataforma, pegou a perna dele e cortou as 2 pernas. Quer dizer, então, eu falo para todo mundo, a discriminação hoje, ela é punida a nível nacional. Mas a maior punição que tem é do nosso Deus Todo-Poderoso, que a gente nunca pode discriminar. E eu vivi a minha vida com discriminação, sofrendo empurrões, sofrendo tudo. Ele empurrava só para ver cair, para poder rir. Então está aqui entregue a vocês a minha palavra. Eu espero que vocês, que essas minhas palavras, podem ser levadas por vocês mesmos, as outras colegas, as outras amigas, as outras pessoas que porventura elas não acreditam na vacina. A vacina é enviada por Deus e capacitou os homens para que elas fossem feitas. Então eu peço a vocês que levem as minhas palavras. Eu ouvi um testemunho de um homem hoje, de 65 anos de idade, um homem que lutou contra o preconceito, um homem que lutou contra a discriminação, um homem que lutou contra a poliomielite, mas que saiu vitorioso, graças a Deus. Eu agradeço a vocês por terem me ouvido, que Deus abençoe essas jovens mães que estão aqui e que cuidem dos seus filhos com muito carinho, porque eles serão o futuro do nosso país e o futuro da nossa nação. Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe.